Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos falar da análise fundamentalista da empresa Electro Aço Autona. Vamos fazer a análise aqui dos 3 primeiros trimestres de 2020 e fazer um comparativo com os anos anteriores de 2014 a 2020. Vamos falar da análise da DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Vamos começando aqui com a primeira conta, que é a receita líquida, que é o total de vendas da empresa, menos algumas deduções, como devoluções, descontos concedidos e impostos incidentes sobre as vendas, né? Bom, a gente consegue analisar que a empresa, que as vendas de 2014 a 2016 tinha dado uma leve queda e tendo uma surpreendente recuperação de 2016 a 2019, tendo uma pequena queda em 2020. Bom, a gente tem um custo dos bens vendidos. Pela lógica, ele sempre acompanha praticamente um espelho da receita líquida. Esses aqui são os custos empregados no processo operacional da empresa, ou seja, o processo produtivo. Quando a empresa vende mais, a tendência é ela gastar mais, e se ela vende menos, a tendência é ela gastar menos. Bom, a gente tem um lucro bruto, isso aqui é o primeiro resultado da empresa. Esse daqui, para a questão de análise, ele é um pouco fraco ainda, para a questão de avaliação de lucro ou prejuízo, mas a gente já consegue analisar que a empresa já apresentou lucro. Tem algumas empresas que a situação está um pouco crítica, que já no primeiro resultado já apresenta prejuízo. Bom, é bem parecido com... Ele acompanhou a evolução das vendas de 2014 a 2016. Quando teve a queda das vendas, o lucro diminuiu. De 2016 a 2019, quando aumentou as vendas, o lucro aumentou. Em 2020, quando caiu um pouquinho, o lucro diminuiu um pouquinho também. Bom, aqui a gente tem as despesas gerais e administrativas. Deixa eu só marcar aqui. Bom, aqui a gente tem as despesas gerais e administrativas, aqui como o nome já diz. São outras despesas e outras receitas que não envolve diretamente no processo produtivo da empresa, que envolve mais a questão organizacional da empresa. As receitas é quando a empresa vende ou são as outras receitas gerais administrativas, são receitas aí que são acrescentadas no fluxo de caixa, mas que não envolve a questão das vendas do processo produtivo da empresa, ou seja, do seu principal produto ou serviço. Aí no caso envolve a entrada de recursos através de venda de algum ativo, frota de veículos, computadores, imóveis, ou seja, outras entradas de recursos que não envolvem diretamente o processo produtivo da empresa. E as despesas gerais envolvem a questão organizacional, como o pessoal do administrativo, manutenção predial, produtos de limpeza, ou seja, que não envolve o processo produtivo, mas a questão do pessoal do administrativo, ou seja, a questão organizacional da empresa. No gráfico, se estiver no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas, e se estiver no patamar positivo, quer dizer que as receitas superaram as despesas. Olhando aqui, está no patamar negativo, ou seja, as despesas superaram as receitas. É normal as despesas superarem as receitas, salvo quando a empresa faz uma grande venda, ou venda de algum ativo, um maquinário, ou até um imóvel aí com um valor até que considerável. Mas salvo isso, é normal aqui estar no patamar negativo, tá? Bom, a gente tem o resultado operacional para a questão de avaliação operacional da empresa, ele é o principal, apuração de lucro da DRE. Isso daqui a gente consegue analisar se a empresa teve lucro ou prejuízo só utilizando os processos dela, sem a interferência de terceiros, como a conta de despesas e receitas financeiras e os impostos. Ou seja, só com as rotinas operacionais da empresa, se ela teve lucro ou prejuízo. Bom, batendo o olho aqui, ela só teve um prejuízo em 2016. Teve essa queda aqui de 2014 a 2016. Em 2016 entrou no patamar negativo, apresentando recuperação aqui de 2017
a 2019, sendo 2019 aqui do período estudado, sendo o melhor período. Tendo essa leve queda aqui em 2020, mas tá no mesmo patamar de 2019. Bom, a gente tem as despesas e receitas financeiras. Isso daqui é o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro, que envolve variação cambial, os investimentos que ela faz no mercado imobiliário, ou seja, não é só os seus investimentos em ações que ela compra de outras empresas, debêntures, ou seja, tudo que ela investe no mercado, e aqui entra tudo que ela ganha ou perde. E também envolve aqui também os juros que ela paga de empréstimo dos seus empréstimos e financiamentos. Bom, se está no patamar positivo, se estiver no patamar positivo, quer dizer que as receitas superaram as despesas, ou seja, ela ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro. Se está no patamar negativo, ou seja, as despesas superaram as receitas, ela perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. De 2014 a 2019 sempre esteve no patamar negativo, então ela perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Mas em 2020 teve uma recuperação surpreendente e ela ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro. Acredito que seja pela questão da variação cambial, né? Às vezes ela vendas que ela faz para o exterior com a valorização do dólar aí, que hoje está na casa dos R$ 5,07. Então a empresa ganhou bastante em relação à variação cambial. Em 2020, entrando no patamar positivo, a empresa ganhou mais do que perdeu em 2020. Até então, lembrando que a gente está avaliando aqui os 3 primeiros trimestres aqui dos períodos estudados. Bom, a gente tem um lucro antes do imposto, daqui é o lucro antes da avaliação do imposto, antes de acrescentar o imposto, né? Em 2014 ela teve lucro, despencou aqui em 2015 e 2016, entrando no patamar negativo, ou seja, a empresa apresentou positivo, apresentou prejuízo, e de 2016 a 2017 apresentando recuperação surpreendente aqui, e voltando a ter lucro. E a tendência aqui, e se Deus quiser, continue subindo com uma recuperação muito surpreendente em relação a 2016. Bom, a gente tem aqui a questão do imposto pago. Se está no patamar positivo, quer dizer que a empresa pagou o imposto. Se estiver no patamar negativo, ela passou por um processo de recuperação, ou seja, crédito de imposto. Isso aqui, para a questão de análise, não tem muita interferência para nós, tá? Isso aqui é o imposto de renda e o contribuição social. Bom, a gente tem o lucro líquido, tá bem parecido com o último resultado aí, que foi o lucro antes do imposto. Teve o lucro de 2014, despencou aqui em 2016 e apresentando recuperação em 2017 e indo embora aqui para 2020 num crescimento bem surpreendente. Bom, a gente vai falar um pouquinho da estrutura de capital. A gente vai falar em relação à participação de capital de terceiros, e daqui é o percentual do que foi pego de empréstimos e financiamentos em relação ao patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o capital que foi investido pelos sócios e acionistas lá no início da empresa. O ideal aqui sempre está abaixo, se a empresa pegou um empréstimo e financiamento, está abaixo de 50%, né? Se tiver acima de 50%, então a empresa está um pouquinho alavancada, ou seja, ela está rodando com um capital de terceiros no nível considerável. Bom, ela sempre esteve, aqui na maior parte do período, ela sempre esteve acima de 50%. Só em 2017, que ficou abaixo de 50%, ou seja, o que ela tinha de empréstimos e financiamentos foi menos que a metade do que foi investido lá no patrimônio líquido, subindo aqui em 2018, ficando no patamar daqui de 80% mais ou menos, 81%, caindo em 2019 e em 2020 aqui no patamar de 65, 67%. Ou seja, está acima de 50%. A empresa está um pouco alavancada, mas não está tão longe assim de 50% e nem próximo de 100%.
Então tá, acredito que está bem administrado aí esses empréstimos e financiamentos da empresa. Bom, a gente tem a composição do endividamento, isso aqui a gente faz um comparativo da dívida a curto prazo em relação a longo prazo. O ideal também é que está abaixo de 50%, se estiver abaixo de 50%, quer dizer que a maior parte da dívida está a longo prazo e a menor parte está a curto prazo. O ideal é sempre a menor parte da dívida estar a curto prazo, porque se a menor parte da dívida está a longo prazo, a empresa consegue gerar caixa em tempo suficiente, né? Pela lógica, assim, ela tem tempo suficiente para poder gerar caixa, nível de caixa suficiente, para poder pagar em dia esses empréstimos e financiamentos. Mas analisando o gráfico que vem numa crescente, isso não é bom. Tá acima a partir de... Aqui está a linha dos 50%. A partir de 2018 ficou acima de 50%, ou seja, a maior parte da dívida está a curto prazo. Então a empresa aí precisa gerar caixa o mais rápido possível, ela precisa gerar caixa com mais agilidade para poder pagar essa dívida que está a curto prazo, a maior parte está a curto prazo, o mais rápido possível aí para não gerar atraso. Se gera atraso, gera multa e ela precisa pagar mais a esse capital de terceiros. Bom, a gente tem a composição do endividamento. Opa. Putz, aqui ficou repetido o slide aqui, perdão pessoal. Desconsidera esse aqui que é o mesmo que esse. Bom, a gente tem a análise de rotatividade. A gente vai ver aqui a questão da rotatividade do estoque da empresa. Batendo o olho aqui, tá interessante, tá? Se a gente traçar uma... Opa, deixa eu apagar aqui. Se a gente traçar uma linha de tendência aqui, tá em tendência de queda. Ou seja, aqui o ideal é quanto menor, melhor. Aqui é quantos dias o estoque da empresa fica parado. Ou seja, quanto tempo o estoque fica parado. Para quem tem noção aí de administração, estoque parado, produto parado em estoque é dinheiro parado. Então, quanto mais rápido ele sair do seu estoque, mais rápido você gera fluxo de caixa. Batendo o olho aqui, ó, tá na casa aqui de entre 1 e 2 dias, ou seja, o estoque ficou parado aí no máximo aí 2 dias. Em 2020 o estoque está na casa do 1, do patamar de 1, ou seja, o estoque fica parado aí aproximadamente um dia. Isso é muito bom. Bom, a gente tem um prazo médio de recebimento, quanto tempo a empresa demora para receber dos seus clientes após as vendas, né? Aqui, se a gente jogar uma linha, tá no patamar entre 8 dias e 14 dias. Tá um prazinho até aqui um pouquinho alto, né? Então, se a gente jogar uma média aqui entre 8 e 14, a empresa demora aí aproximadamente 10 dias, 11 dias aí para receber dos seus clientes. E em 2020 aí tá bem próximo de 14 dias. Bom, a gente tem o prazo médio de contas a pagar. O ideal, o prazo médio de contas a pagar ser superior ao prazo médio de recebimento. Por quê? Porque o ideal é a empresa receber primeiro dos seus clientes e depois pagar os seus fornecedores. Se a empresa paga primeiro os seus fornecedores e depois recebe dos seus clientes, ela precisa de capital de giro, e capital de giros envolve empréstimos e financiamentos. Se tem empréstimos e financiamentos, ela paga um pouquinho a mais sobre esse valor e acaba diminuindo a margem do seu lucro. E a empresa e o nível de alavancagem da empresa aumenta também. Alavancagem, para quem não sabe, é um termo que envolve quando a empresa utiliza capital de terceiros para poder financiar as suas operações. Bom, batendo o olho aqui, o prazo médio de pagamento está muito abaixo em relação ao prazo médio de recebimento. Ou seja, a empresa paga primeiro os seus fornecedores para depois receber dos seus clientes. Isso pode até explicar o nível de empréstimos e financiamentos da empresa. Bom, aqui a gente tem um quociente de posicionamento relativo. Isso aqui é a divisão do prazo médio de contas a receber em relação a contas a pagar. O ideal aqui está próximo entre o patamar de 0 e 1. Que entre nesse patamar daqui, no máximo que é aceitável é 2, mas como o prazo médio de recebimento está bem maior que o prazo médio de contas a pagar, a gente já vê que o nível, o quociente aqui de posicionamento relativo está bem alto,
Ó, pode ver que o pior período foi em 2015, o quociente saiu no valor de 6, teve uma queda aqui de 2016 a 2017. 2017 e 2018 teve uma queda pouco considerável, mantendo o mesmo patamar e aumentando novamente aqui de 2019 para 2020. E isso não é bom. O ideal é sempre estar nesses patamares aqui entre 0 e 2. Bom, a gente tem um índice de liquidez. O primeiro a gente fala do liquidez geral. Aqui o ideal, quanto maior, melhor. Isso aqui é para cada R$ 1 que foi investido lá no ativo total da empresa. Não, perdão. Aqui é o quanto a empresa tem de ativo em relação ao passivo total da empresa. Se tiver acima de 1, quer dizer que o ativo da empresa supera o seu passivo. E se tiver abaixo de 1, quer dizer que o passivo supera o ativo total da empresa. O ideal é a empresa ter mais bens e direitos a receber do que obrigações a pagar. E aqui analisando, sempre esteve acima do patamar de 1. Nunca, nem só chegou perto entre 2014 e 2018. 2019, o ativo da empresa aumentou muito em relação ao seu passivo, diminuindo consideravelmente até em 2020, mas ainda bem longe do patamar de 1, né? Se a gente está bem longe aqui desse patamar, então o ativo ainda é bem superior em relação às suas obrigações. Bom, a gente tem a liquidez corrente. Isso aqui a gente faz um comparativo do ativo circulante da empresa em relação ao passivo. Ativos circulantes são os bens e direitos que a empresa tem a receber no período operacional, ou seja, no período de um ano. E o passivo circulante são as obrigações que a empresa tem que pagar a terceiros ou a seus funcionários no período de um ano. O ideal também é sempre estar acima de 1. Se estiver acima de 1, quer dizer que o ativo circulante da empresa supera o seu passivo circulante. Se estiver abaixo de 1, quer dizer que o passivo circulante da empresa superou o seu ativo. Se a gente traçar uma linha aqui, o patamar de 1 está aqui nessa linha vermelha, nunca ultrapassou essa linha, ou seja, o ativo sempre foi superior ao passivo circulante. O melhor período aqui foi em 2015, vinha numa crescente aqui de 2014 para 2015, mas de 2015 a 2018 veio numa queda, chegou bem próximo do patamar de 1 e manteve-se nesse patamar até 2020. Está praticamente o patamar neutro. O ativo circulante está praticamente a mesma coisa do passivo circulante. Bom, a gente tem o liquidez seca. O liquidez seca a gente só utiliza algumas contas do ativo circulante que se transforma em dinheiro em alta velocidade, como o caixa, o caixa da empresa e a conta de investimentos em relação ao passivo circulante. Se o que a empresa tem em caixa e em investimentos consegue, se ela precisasse pagar o seu passivo circulante, ela teria capacidade. Se estiver acima de 1, a empresa tem capacidade de quitar todo esse passivo. Se estiver abaixo de 1, a empresa, o passivo circulante supera o que ela tem de caixa e conta de investimentos. É bem raro nessa análise aqui estar acima de 1, né? Porque dificilmente as empresas deixam valores altos em caixa, né? Ou ela tem contas de investimento, ela faz o seu dinheiro trabalhar. Mas o ideal aqui é sempre estar acima de 0,50 ou próximo de 0,50, né? Aqui está o patamar de 0,50. O ano que chegou mais próximo de 0,50 foi em 2020. E o pior período foi 2017 a 2019, aqui, que ficou aqui bem no fundo, né? Mas, assim, para a questão de análise, assim, ele não é tão importante assim, não. Mas em 2020 aqui apresenta uma recuperação e um fluxo de caixa forte e uma conta de investimento forte também. Bom, a gente tem um índice de rentabilidade. Aqui, deixa eu só confirmar, mas aqui não é índice de rentabilidade não, aqui tem um outro nome. Deixa eu só confirmar aqui, rapidinho.
Bom, a primeira aqui é o giro do ativo, tá errado aqui, eu vou até corrigir aqui rapidinho para não ficar confuso. Eu vou pausar aqui rapidinho e já volto. Bom, pessoal, corrigir aqui. É o giro do ativo, ou seja, para cada R$1 que foi investido no ativo total da empresa, quanto foi retornado de vendas. Ou seja, para cada, aqui em 2014, para citar um exemplo, ó, ficou no patamar de 0,50, ou seja, para cada R$1 que foi investido no ativo total da empresa, teve um retorno de vendas em 2014 de 50 centavos, caindo aqui em 2016, ficando no patamar de 35 centavos aproximadamente, apresentando recuperação de 2016 a 2019, ficando no patamar de 60 centavos, 62 centavos aproximadamente, e caindo em 2020 até de uma queda considerável, ficando aqui no patamar de 42 centavos, 43 centavos aproximadamente. Aqui o ideal, quanto maior, melhor, mas a empresa aqui está bem longe do patamar zero. Ou seja, a empresa está, para cada R$1 que a empresa está investindo, está voltando, está tendo um retorno aí de vendas de 50 centavos aproximadamente. Bom, a gente tem a margem líquida, isso aqui para análise, ele é muito importante verificar de quanto que a empresa está vendendo, quanto está virando lucro para a empresa, quanto está indo, que é o que vai, ou seja, para cada R$1 que é investido, quanto está virando lucro de fato, né? Então a gente só está utilizando a questão do percentual. 2014 esteve no patamar positivo, em 2015 e 2016 a empresa não teve lucro, ela teve prejuízo, então a margem líquida foi negativa, ou seja, vamos supor, se a empresa vendeu um produto em 2015 e 2016, não teve retorno de lucro nenhum, apresentando recuperação em 2017 no patamar daqui de 3, 4% aproximadamente. E tendo recuperação aqui de 2017 a 2020, 2020 é o melhor período. Aproximadamente aí a empresa teve margem de lucro linda de 10%, ou seja, para cada produto que a empresa vendeu lá, cada venda que a empresa fez, ela teve uma margem de lucro aí de 10%. Isso é muito bom, tá? Em 2020 aqui está apresentando uma recuperação muito boa. Bom, a gente tem a rentabilidade do patrimônio líquido. A gente faz um comparativo do quanto que foi investido pelos sócios e acionistas, virou lucro. Em 2014, para cada R$1 que foi investido pelo sócio e acionista, que ela teve um retorno os sócios e acionistas tiveram um retorno de 9 centavos aproximadamente para cada R$1 investido, caindo muito em 2014 para 2016. Porque a empresa apresentou um prejuízo aqui nesse período, então teve desvalorização do patrimônio líquido, apresentando recuperação de 2016 a 2017. Aqui de 2017 a 2019 ela apresentou até que uma instabilidade, e o melhor período aqui está 2020, que superou até então o melhor período era 2014, no patamar daqui de 10 centavos, ou seja, para cada R$1. Tá bem próximo da margem líquida mesmo das vendas, né? Para cada de 10%, que para cada R$1 que foi investido pelo sócio e acionista, voltou aí 10 centavos, ou seja, 10%. Bom, pessoal, eu termino a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão ou dúvida ou críticas também, claro, críticas construtivas, né? Também não precisa sei lá, se você não gostou e acaba xingando, sei lá, que tem gente que a internet é terra de ninguém, né? Mas se vocês gostarem, deixem um like aí, se inscrevam no canal. Se vocês tiverem outras empresas também que vocês queiram que sejam analisadas, deixem aí nos comentários. Um grande abraço, fiquem com Deus e sucesso a todos.